Então vamos à leitura do nosso trecho. Só um instantinho, por favor. Só um momento. Vocês estão vendo a minha tela, sim ou não? Não? Sim. Obrigada. Muito obrigada por avisar. Eu tô com um probleminha, só um instante. Na verdade, eu não consigo voltar pro PowerPoint. Perdão, só um minuto. Eu acho que eu não deveria ter tentado fazer essa gravação. Peraí. O meu computador tá com um problema, só um instantinho. Vamos ver se... Vamos fazer um teste, por favor. Eu mudei agora o slide. Vocês estão vendo que mudou o slide? Vocês estão vendo a primeira página? Sim, dá pra ver. Ótimo. Então tá bom. Agora eu vou colocar em tela cheia de novo. Tudo bem. Então vocês estão... Tá todo mundo vendo o slide que começa com Don't Test, né? É isso mesmo? Sim, só que sim, agora sim, tá em tela cheia. Ótimo, muito obrigada. Então vamos continuar. Eu vou ler o texto em francês. Quem souber francês, eu vi que a Márcia sabe um pouco de francês, pode acompanhar o texto em francês, e quem quiser, quem ainda não sabe francês, acompanhe o texto em português, tá bem? A gente vai lendo e comentando. Então vamos lá. Dantès, tout en ayant l'air d'examiner l'échelle, pensait cette fois à autre chose. Une idée avait traversé son esprit. C'est que cet homme, si intelligent, si ingénieux, si profond, verrait peut-être clair dans l'obscurité de son propre malheur, où jamais lui-même n'avait rien pu distinguer. À quoi songez-vous demanda l'abbé en souriant, et prenant l'absorption de Dantès pour une admiration portée au plus haut degré. Je pense à une chose d'abord. C'est à la somme énorme d'intelligence qu'il vous a fallu dépenser pour arriver au but où vous êtes parvenu. Qu'eussiez-vous donc fait libre? Então esse é o começo, né? Eles já se conhecem, Dantes já percebe que ele tem ali um companheiro de cela, enfim, absolutamente extraordinário, né? Porque antes disso ele já mostrou que ele era muito inteligente, porque ele conta para o Edmond Dantes como ele foi capaz de escrever um livro, né? Então ele não tem papel, não tem tinta, não tem nada disso. E ele conseguiu fazer uma espécie de pergaminho, ele consegue desenvolver uma espécie de tinta, né, para escrever, penas também. Então ele realmente é um homem muito habilidoso, muito criativo também, né, que consegue justamente, é um homo habilis, né, ele consegue criar instrumentos, e dentro da cadeia, justamente, ele conseguiu criar muitas coisas impressionantes. Então Edmond está impressionado com isso. Eu queria chamar a atenção, o Edmond é o nome dele, mas ele está nesse trecho, muitas vezes ele é chamado de Dantes. Dantes não é à toa. Por que ele se chama Edmond Dantes? Dantes, na verdade, é uma referência a Dante, o poeta né, florentino, italiano, Dante Alighieri, que este ano inclusive completa 700 anos, né? E Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, e entre esses cantos da Divina Comédia, né, a Divina Comédia é dividida em 3 grandes partes, e a primeira delas é o inferno. É o inferno. Então, Dantes, naquele momento, quando ele está na prisão, na cadeia, para a vida toda, ele nem sabe por que ele está lá, inclusive. E ele está naquela prisão em Château d'If, naquela ilha gelada, longe de tudo e de todos a quem ele amava, ele está no inferno. Tá? Ele está no inferno. E esse nome Dantes é, claro, uma referência ao Dante Alighieri. Então, Dantes está lá e pensa que este homem, né, muito inteligente, pode o quê? Ajudá-lo a enxergar com clareza na escuridão da própria infelicidade. Ou seja, que talvez ele consiga entender por que ele está lá, por que ele está na prisão. Porque não é só que ele é inocente, esse é um ponto, mas já que ele é inocente, o que ele está fazendo lá?
Então tem esse lado também. A prisão de Edmond Dantès, ela é cruel por vários fatores, vários motivos, não só porque ela o afasta de todos que ele ama, não só porque ela condena o pai dele à pobreza e à miséria, porque quem o sustentava era o filho dele, era o Edmond, mas também porque o Dantès fica ali sem saber porquê, achando que é um engano, toda hora ele pensa que vão liberá-lo. Então, ele não entende, né? Tem esse lado de incompreensão que agrava e acrescenta o sofrimento, né? Acrescenta uma outra dimensão a esse sofrimento, que não é mais só o de sofrer uma punição, mas também o de não saber. Então, ele sofre pela sua ignorância. E a gente vê que a ignorância dele é, na verdade, relacionada à sua ingenuidade. Então, ele é um homem profundamente ingênuo porque ele é muito bom. Então, como ele é muito bom, ele não consegue enxergar a maldade nas coisas nem nas pessoas, digamos assim. Mas o Abade Faria tem muito mais experiência do que ele. Então, Dantès expressa sua admiração e fala: o que você, né, Abade Faria, não teria feito se tivesse sido livre, se estivesse livre? A resposta do Abade, vocês vão ver, é formidável. O Abade diz o seguinte: rien peut-être. Ce trop-plein de mon cerveau se fut évaporé en futilité. Il faut le malheur pour creuser certaines mines mystérieuses cachées dans l'intelligence humaine. Essa frase, é preciso infelicidade para escavar certas minas misteriosas escondidas na inteligência humana, é uma das grandes frases, das frases mais famosas do Conde de Monte Cristo. Porque ela diz que em tempos de infelicidade que a inteligência se desenvolve, que ela tem esse estímulo. Então a infelicidade serve, digamos assim, de estímulo para a inteligência. Enfim, é uma concepção. A gente sabe que não é sempre o caso, mas para ele a infelicidade é algo que justamente gera, né, desperta a necessidade da inteligência. Il faut la pression pour faire éclater la poudre. Então, em uma imagem, uma metáfora, né, é preciso pressão para fazer explodir a pólvora. La captivité a réuni sur un seul point toutes mes facultés flottantes çà et là. Elles se sont heurtées dans un espace étroit. Et, vous le savez, dû au choc des nuages, résulte l'électricité. De l'électricité, l'éclair. De l'éclair, la lumière. Non, je ne sais rien, dit Dantès, abattu par son ignorance. Une partie des mots que vous prononcez sont pour moi des mots vides de sens. Vous êtes bien heureux d'être si savant, vous. Então, neste momento, a gente vai ver o Edmond Dantès, que, como eu disse, recebeu uma educação muito simples, né? Ele não entende as referências, nem mesmo as metáforas do Abade Faria, porque Abade Faria aí ele faz metáforas físicas. Ele vai falar da eletricidade, ele vai falar do relâmpago, né, que gera luz. Então ele vai falar de assuntos que, na verdade, Edmond Dantès não conhece, não domina. E ele reconhece, então, a sua ignorância. Isso é muito importante. E ele olha para aquela figura daquele Abade Faria que vai, na verdade, ser um mentor. Não é só um professor, né? Ele vai ser mais do que isso, um mentor, alguém que guia, né? E ele não só vai ensinar tudo aquilo que eu já falei para vocês ao Edmond Dantès, mas ele também vai ajudá-lo a entender o que aconteceu com ele, e ele também vai lhe dar uma razão para viver, né? Para sobreviver. Então, o encontro do Edmond Dantès com o Abade Faria é absolutamente necessário para tudo que vai acontecer depois. Então, essa parte, não sei de nada, é importante porque ela lembra um pouco a famosa frase de Sócrates. Então, Sócrates é um dos primeiros, né, filósofos ocidentais. Ele não escreveu nada de fato, quem escreveu foi seu discípulo Platão, que escreveu um pouco dos seus pensamentos, mas ele tem essa frase muito famosa que é: só sei que nada sei. Para Sócrates, era muito importante você partir desta constatação. Sócrates dizia que tem dois tipos de pessoas, de seres humanos. Tem aqueles que são duplamente ignorantes. Os que são duplamente ignorantes, eles ignoram que eles ignoram. Então, eles não sabem que eles não sabem. E tem os ignorantes simples, que são os homens que aceitam, que reconhecem que não sabem de nada.
Então é por isso que essa frase, só sei que nada sei, do Sócrates, é importante para ele. Porque ele fala, para eu aprender alguma coisa, eu tenho que primeiro reconhecer que eu não sei nada. E a partir do momento em que eu reconheço isso, eu estou pronto para aprender algo novo. Mas se eu acho que eu já sei, então não tem espaço para aprender nada, porque eu já acho que eu sei. Então, quando o Edmond Dantes diz não sei de nada, ele mostra que ele já está nesse espaço, né, nesse ponto de maturação. Ele já está na ignorância simples, porque ele reconhece que ele não sabe. Então, ele está pronto para aprender. A gente vai falar mais um pouquinho de Sócrates já já. Então, o Abade sorri et dit assim: Vous pensiez à deux choses, disiez-vous tout à l'heure. Oui. Et vous m'avez fait connaître que la première. Quelle est la seconde? La seconde est que vous m'avez raconté votre vie et que vous ne connaissez pas la mienne. Votre vie, jeune homme, est bien courte pour renfermer des événements de quelque importance. Elle renferme un immense malheur, dit Dantès, un malheur que je n'ai pas mérité, et je voudrais, pour ne plus blasphémer Dieu, comme je l'ai fait quelquefois, pouvoir m'en prendre aux hommes de mon malheur. Então é muito interessante. Então, o Abade agradece, né? Enfim, ele sorri quando ele vê o Edmond reconhecer, né, a sua ignorância. E ele diz, bom, mas você tinha falado que você estava pensando em duas coisas. Você só falou uma. E qual é a segunda coisa na qual você estava pensando? E aí ele revela aquilo que a gente já sabia enquanto leitor, né? O Edmond já tinha pensado, talvez ele possa esclarecer as escuridões, né? A escuridão da minha desfortuna, do meu infortúnio. E agora ele fala exatamente isso, né? Ele fala, você não conhece a minha vida. E aí, inicialmente, o Abade Faria diz, mas você é muito novo, você não viveu, né? Você viu, inclusive, parte da sua vida você passou na cadeia, né? Então, é demasiado curta para abrigar acontecimentos de alguma importância. E não é o caso. E aí o Edmond responde, ela abriga um imenso infortúnio, que é essa injustiça que fez com que ele fosse levado para a cadeia para sempre. Né? Então, que de alguma forma enterrou ele ali, enterrou ele vivo naquela masmorra, né? E por que ele diz que ele blasfemou contra Deus? Porque ele não entende o que aconteceu. Então, ele se coloca como uma vítima de Deus. Lembrem-se que Dantes é uma referência à Divina Comédia de Dante, tá? É uma homenagem e uma referência. Então, o Faria é um abade, ou seja, é uma espécie de padre. Então, tem esse lado, essa dimensão religiosa que a gente não pode perder de vista, né? Então, Deus não é o culpado, na verdade. Os homens que são. E Edmond tem, em alguma medida, consciência disso. Então, ele gostaria de entender o que aconteceu com ele para parar de reclamar, né? Ou de se queixar de Deus e para poder, então, responsabilizar, né, os homens pela sua infelicidade, em vez de responsabilizar Deus. Até aí tá tudo bem? Vamos seguir. Alors, vous vous prétendez innocent du fait qu'on vous impute, né? Então, a primeira pergunta do Abade é essa, né? Mas então você diz que você é inocente, né? Você alega que você é inocente. E o Dantes responde, complètement innocent, sur la tête des deux seules personnes qui me sont chères, sur la tête de mon père et de Mercedes. Então, Mercedes, eu já expliquei, era a noiva, né, do Edmond Dantes, quando ele foi preso. Voyons, dit l'abbé, en renfermant sa cachette, porque, né, enfim, fecha aí o seu esconderijo, coloca a sua cama no lugar, né, para esconder, e fala, racontez-moi donc votre histoire. Então, é muito interessante, né? A história, para ser contada, para merecer ser contada, ela precisa de alguma infelicidade, de algum infortúnio. Então, aí a gente já tem uma dica, né, do autor Alexandre Dumas, que diz, para uma história valer a pena, para valer a pena ouvir ou ler uma história, ela tem que ter um pouco de infelicidade, um pouco de infortúnio. Então, aí o Abade se faz receptivo, está disposto a ouvir a história. O que é interessante também é que, neste ponto, o leitor já conhece, já sabe o que aconteceu. Mas, o Conde de Monte Cristo foi publicado como um folhetim. Então, o folhetim é tipo uma novela, inclusive as novelas nasceram dos folhetins, né? A ideia da novela veio daí. E nem todo mundo tinha começado a ler o Conde de Monte Cristo desde o primeiro capítulo. O Conde de Monte Cristo é um folhetim que foi ficando cada vez mais bem sucedido
Os leitores foram se interessando cada vez mais e foram contagiando cada vez mais leitores. Num dado momento, todo mundo só falava do Conde de Monte Cristo, então é um pouco como acontece hoje com alguns seriados, alguns reality shows. Então, para você saber o que estava acontecendo, você tinha que ter lido também o último capítulo do Conde de Monte Cristo. Mas aparecia em jornal, não era um livro. Então, quem tinha perdido o primeiro capítulo do Conde de Monte Cristo não conseguia necessariamente reler do começo. Então, o folhetim, uma obra como essa, ela tem que ser construída de forma a recapitular, como hoje em dia quando a gente assiste uma série, a gente tem no último episódio, né, nos episódios anteriores, então a gente tem alguma contextualização. Isso não acontecia no folhetim, mas o folhetim, ele recapitulava dentro do capítulo, do próximo capítulo, né, do capítulo que os leitores estavam lendo, ele resumia o que tinha acontecido anteriormente. Então esse capítulo ele é muito importante porque ele avança na história, ao mesmo tempo que ele dá uma resumida para aqueles novos leitores que estavam chegando. Então isso é uma estratégia do Alexandre Dumas, que era um folhetinista muito habilidoso. Então a gente vai ouvir pela segunda vez, porque os leitores que começaram desde o começo já sabem o que aconteceu com Edmond Dantès, mas agora eles vão ter a versão condensada, resumida dos acontecimentos. E a gente vai ver o que ele entendeu daquilo que ele viveu. O leitor sabe mais do que o Edmond Dantès. O leitor já sabe o que o Edmond Dantès vai descobrir aqui. Então, ele resume. Vamos lá. Dantès alors raconta ce qu'il appelait son histoire, et qui se bornait à un voyage dans les Indes et à 2 ou 3 voyages dans le Levant. Le Levant est o Oriente. Enfin, il en arriva à sa dernière traversée, à la mort du capitaine Leclerc, au paquet remis par lui pour le grand maréchal, à l'entrevue du grand maréchal, à la lettre remise par lui et adressée à un monsieur Noirtier, enfin, à son arrivée à Marseille, à son entrevue avec son père, à ses amours avec Mercédès, au repas de fiançailles, à son arrestation, à son interrogatoire, à sa prison provisoire au palais de justice, enfin, à sa prison définitive au château d'If. Arrivé là, Dantès ne savait plus rien, pas même le temps qu'il y était resté prisonnier. Tá? Então, a gente tem aquilo que eu falei, né? O que aconteceu nos episódios anteriores. Está muito condensado, muito rapidamente. A gente acaba sabendo, né? Que ele era apaixonado por uma tal de Mercedes, que ele tinha um pai. A gente consegue saber qual era o trabalho dele. A gente entende que ele tinha viajado à Índia. Naquela época, viajar necessariamente de barco. Então, a gente entende que ele possivelmente era marinheiro. A gente entende também que ele estava noivo porque tinha o repas de fiançailles, né? Então o jantar de noivado. A gente percebe que ele foi primeiro levado, ele foi preso, né? Foi, enfim, arreté. Primeiro, depois foi interrogado, depois foi levado para uma prisão provisória e, enfim, para essa prisão definitiva no Château d'If, né? Que é uma ilha no Mediterrâneo, um pouco longe de Marseille, onde o mar é tão perigoso que até hoje as pessoas visitam, né, essa ilha, mas tem dias, se a previsão do tempo não colabora, se o tempo não está favorável, nem de barco, com os barcos que a gente tem hoje, você consegue visitar essa ilha. De tão bravo, digamos assim, que o mar é naquela região. Então, a ideia era essa mesmo, né, que os presos não pudessem fugir de modo algum. Era, digamos assim, uma espécie de Alcatraz da França do século XIX. Então, ele resume mais ou menos o que aconteceu. Le récit achevé, l'abbé réfléchit profondément. Il y a, dit-il, au bout d'un instant, un axiome de droit d'une grande profondeur, et qui en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'à moins que la pensée mauvaise ne naisse avec une organisation faussée, la nature humaine répugne au crime. Cependant, la civilisation nous a donné des besoins, des vices, des appétits factices, qui ont parfois l'influence de nous faire étoffer nos bons instincts et qui nous conduisent au mal. De là, cette maxime. Si vous voulez découvrir le coupable, cherchez d'abord celui à qui le crime commis peut être utile. Então aqui a gente tem, né, ele refletiu profundamente, a gente realmente tem essa visão do
sábio, do filósofo. E ele vai, neste parágrafo, nessa fala dele, ele resume, na verdade, um pensamento que é um pensamento de Rousseau. Então, o Rousseau dizia que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe, mas o homem nasce bom. O Abad diz exatamente a mesma coisa. Ele fala que a natureza humana, né, de natural, de instinto, tem repugnância para cometer o crime, mas que a civilização deu necessidades, como bens, por exemplo, né? E deu apetites artificiais, coisas das quais a gente não precisava na natureza. É outra coisa que o Rousseau diz. O Rousseau diz, quando ele fala do bom selvagem, ele diz que o índio, quando ele está no estado de natureza, quando ele não está na civilização, a natureza oferece o que ele precisa e ele não tem vontade de nada que seja supérfluo. Ele só precisa do necessário para sobreviver. Então, ele não sente necessidade de mais nada, então, enfim, ele não, né, não iria, não precisaria cometer crimes. Então, isso é um pensamento sociológico, né, social, de filosofia social e política, que vem de Rousseau. E aí o Alexandre Dumas coloca esse raciocínio na boca do Abad Faria. Então, o Abad Faria diz que não quer dizer que o homem não é capaz de cometer ações ruins, né? Pelo contrário. Mas que se o homem comete essas ações ruins é porque as necessidades da sociedade, que a sociedade criou em nós, são fortes, são tão fortes que elas sufocam, abafam os nossos bons instintos, né? Os bons instintos dos homens. E é isso que conduz ao mal. Então vocês veem que tem toda uma reescrita, por exemplo, da Divina Comédia, porque na Divina Comédia é tudo realmente divino, né? E no caso se passa em esferas que não são as esferas do mundo real. No caso do Conde de Monte Cristo, é tudo bem neste mundo no qual a gente vive, né? No mundo real. Mas ele também traz uma reflexão, só que mais moderna, no sentido de mais nova, sobre o bem e o mal. Então, realmente tem aí o pensamento é o mesmo, em alguma medida, do pensamento de Dante, que também se perguntava, quando ele tem uma parte sobre o inferno, o purgatório e o paraíso, ele também se pergunta o que é o bem e o mal. Tá? Essa é uma pergunta que obcecou toda a humanidade desde os primórdios, né? Desde o começo dos tempos. Então, essa é uma das reflexões, tá? do Conde de Monte Cristo. Ele traz essa reflexão filosófica que é muito poderosa e muito necessária. E ele traz isso para algo concreto, algo bem prático. E ele fala, ou seja, se você quer descobrir o culpado, procure primeiro por aquele a quem o crime cometido possa ser útil. E aí ele pergunta, a quem o seu desaparecimento poderia ser útil? A qui votre disparition pouvait être utile? Então, o Abad Faria é interessante porque ele não viu nada, ele não leu nada do que a gente leu, ele não conhece Edmond Dantès, mas ele vai ser capaz de enxergar com mais clareza o que aconteceu com Edmond Dantès, sendo que Edmond, que era testemunha, não enxergou. Aí a gente lembra de outro grande clássico, mas desta vez brasileiro, que é Grande Sertão Veredas. É uma frase que eu gosto muito de repetir. O Guimarães Rosa diz, no meio da travessia eu não vejo. Então, quando a gente está no olho do furacão, a gente está muito perto. É como um quadro impressionista. A gente não enxerga nada se a gente está colado no quadro. A gente precisa se afastar para enxergar e entender o desenho, o que ele representa. Então é um pouco a mesma coisa. Ele está muito dentro da história para entender o que aconteceu com ele, ou o que fizeram com ele. Mas o Abad Faria, que não estava lá, que não era nem uma testemunha, ele vai conseguir dar sentido àqueles acontecimentos. E vocês vão ver que, aí eu volto a Sócrates, vocês vão ver que ele vai proceder da mesma forma que Sócrates procedia. Então, Sócrates tinha um método. E ele fazia o quê? Ele interrogava as pessoas. Isso chamava maêutica. Por que maêutica? Maêutica quer dizer dar à luz. Né? Por isso que ele fala sempre esclarecer. Tá? É interessante isso também. Por que dar à luz? Porque a mãe do Sócrates era parteira. Tá? Então ela literalmente dava à luz às crianças desse mundo. Mas o Sócrates dizia que ele dava à luz às mentes, aos espíritos. Né? L'esprit, no sentido de mente, de pensamento. Então, o que acontece? O Sócrates, ele fazia como isso? Ele fazia uma série de perguntas para as pessoas que ele encontrava na rua. E ele ia perguntando. E é através das perguntas que ele conseguia fazer com que a pessoa
enxergasse alguma verdade que no começo da conversa, no começo daquele interrogatório, ela desconhecia. Então é assim que Sócrates procedia, tá? Vocês vão ver que o Abate Faria segue exatamente o mesmo percurso, o mesmo método. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa com Edmond Dantes. Então ele começa com essa primeira pergunta: a quem o seu desaparecimento poderia ser útil? A primeira resposta do Edmond é: à personne, mon Dieu, j'étais si peu de choses. Então, a primeira resposta não é boa. Então, Abate Faria já diz: ne répondez pas ainsi, car la réponse manque à la fois de logique et de philosophie. Tout est relatif, mon cher ami. Isso é muito interessante, né? Tudo é relativo. Hoje é uma banalidade, a gente sempre fica repetindo, tudo é relativo. Mas o relativismo é também um pensamento filosófico, do século XVIII. Então, é um pensamento muito importante, que dizia que, não tem uma verdade, né? Que tudo depende da perspectiva, tudo depende do lugar no qual você se coloca. Então ele diz: tout est relatif, mon cher ami, depuis le roi qui gêne son futur successeur jusqu'à l'employé qui gêne le surnuméraire. Si le roi meurt, le successeur hérite d'une couronne. Si l'employé meurt, le surnuméraire hérite de 1200 livres d'appointement. Ces 1200 livres d'appointement, c'est sa liste civile à lui. Ils lui sont aussi nécessaires pour vivre que les 12 millions d'un roi. Chaque individu, depuis le plus bas jusqu'au plus haut degré de l'échelle sociale, groupe autour de lui tout un petit monde d'intérêts, ayant ses tourbillons et ses atomes crochus, comme les mondes de Descartes. Seulement, ces mondes vont toujours s'élargissant à mesure qu'ils montent. C'est une spirale renversée et qui se tient sur la pointe par un jeu d'équilibre. Revenons-en donc à votre monde à vous. Vous allez être nommé capitaine du Pharaon? Então, vocês percebam mais uma vez como o Abate Faria faz. Ele tem muitas referências, né? Todo o discurso dele mostra para os leitores o quanto este é um homem que é culto, né? Que conhece, que não só que tem uma experiência de vida, porque ele também tem isso, mas que também tem conhecimento mesmo. Então, todo o discurso dele mostra isso. Então, ele começa falando da filosofia e ele traz isso para exemplos claros. E ele vai dizer: tudo é relativo. Todo mundo atrapalha alguém. Todo mundo tem inveja de alguém. Basicamente, simplificando grosseiramente, é isso que ele diz, né? Então, ele fala: se o rei morre, o sucessor, herda uma coroa. Então, a sede, né, tem um poder. Se o empregado morre, o substituto herda 1.200 libras em vencimentos, né? Herda um novo salário, por exemplo. E isso é relativo, é proporcional. Então, para um empregado, né, o substituto, aquilo é tão significativo, tão importante quanto é a coroa para o sucessor. Lembrando que no pano de fundo do Conde de Monte Cristo a gente tem a história, né, de Napoleão Bonaparte, que é uma das personagens, ele é evocado, né, mencionado. Lembrando também que Napoleão Bonaparte era aquele que, com medo, né, Napoleão era todo baixinho, não sei se vocês sabem, no quadro não parece, né, ele parece todo imponente, mas Napoleão era baixinho. E tem muitos relatos de quando o exército francês entrava, tinha o general Bonaparte e tinha o general Dumas. E o general Dumas, que era o pai do Alexandre Dumas, era um negro imponente de mais de 1,80 m de altura, que era enorme, muito forte, e impressionava todos. E quando as pessoas viam Napoleão Bonaparte, eles ficavam impressionados do quanto ele era pequeno, baixinho, meio magro. Então, destoava muito a imagem desses dois. Uma das hipóteses, porque o general Dumas, o pai de Alexandre Dumas, morreu pobre, sofreu grandes injustiças, graves injustiças, né? Sofreu tremendamente, por conta do Napoleão, que já era imperador da França. Né? E as hipóteses são justamente que ele não aguentava, né? Ele não suportou essa disparidade, o Napoleão Bonaparte. Então ele preferiu ocultar, por inveja e, claro, também possivelmente por racismo, esse inimigo. Então aí vocês percebem também que tá aí, né, essa história. O Alexandre Dumas, quando ele conta, ele tá falando disso. Então, vamos lá, continuando. Cada indivíduo, então, né, do mais baixo ao mais alto nível da escala social, agrupa em torno de si um pequeno mundo de interesses.
Então, cada um tem seus interesses, digamos assim. Então, aí ele tem uma referência a Descartes, que é só para mostrar o quanto ele é culto, e aí continua, né? E ele termina com uma pergunta que volta para a situação de Edmond Dantès, então ele vai aplicar essa filosofia ao caso de Dantès e ele diz: bom, então você ia ser nomeado capitão do Pharaon. E aí ele responde: oui, vous alliez épouser une belle jeune fille. Oui. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous ne devinssiez pas capitaine du Pharaon? Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousassiez pas Mercédès? Répondez d'abord à la première question. L'ordre est la clé de tous les problèmes. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous ne devinssiez pas capitaine du Pharaon? Non, j'étais fort aimé à bord. Si les matelots avaient pu élire un chef, je suis sûr qu'ils m'eussent élu. Un seul homme avait quelques motifs de m'en vouloir. J'avais eu quelque temps auparavant une querelle avec lui, et je lui avais proposé un duel qu'il avait refusé. Bom, então ele vai fazer duas perguntas, né? Quem não queria que você fosse capitão, que você se tornasse capitão, e quem não queria que você se casasse com a Mercedes, já que ela era bela, né, e jovem, provavelmente tinha outro pretendente, tinha outra pessoa apaixonada por ela. Mesma coisa com o Faraó. Então eles vão começar pela ordem, e a primeira pergunta mesmo que eles vão analisar é a questão do capitão. E aí ele mencionou, né, que tinha alguém lá, que não queria que ele fosse eleito, que ele virasse capitão, porque eles não se davam muito bem. A tal ponto que eles tinham tido uma discussão e o Edmond Dantès tinha chamado este homem para um duelo e este homem tinha recusado, provavelmente porque achou que fosse perder. Aí o abade: Allons donc, cet homme, comment se nommait-il? Danglars. Qu'était-il à bord? Agent comptable. Si vous fussiez devenu capitaine, l'eussiez-vous conservé dans son poste? Non, si la chose eût dépendu de moi, car j'avais cru remarquer quelques infidélités dans ses comptes. Bien, maintenant, quelqu'un a-t-il assisté à votre dernier entretien avec le capitaine Leclerc? Non, nous étions seuls. Quelqu'un a-t-il pu entendre votre conversation? Oui, car la porte était ouverte. Et même... Attendez, oui, Danglars est passé juste au moment où le capitaine Leclerc me remettait le paquet destiné ao Grand Maréchal. Então aí a gente percebe que o Danglars, que é este homem que já não gostava do Edmond Dantès, né? Já tinha motivos para não gostar, ainda por cima o Edmond Dantès tinha grandes chances de virar capitão, e o Edmond Dantès não teria mantido o contador no cargo dele, porque ele tinha encontrado irregularidades, né, nas contas. E, além de tudo, este mesmo Danglars, então, testemunhou o último encontro entre o capitão e o Edmond Dantès. O capitão já estava muito doente e ele confiou para Dantès um pacote que ele deveria entregar ao grão-marechal. Grão-marechal é um cargo de guerra, né? Então, se é um grão-marechal, necessariamente é alguém que conhecia o Napoleão Bonaparte. Não tem como não conhecer, tá? Então tem ali uma relação com o usurpador, porque neste momento estamos na restauração. Neste momento é um rei, o Bourbon, né, o Luís XVIII, que está no trono. Então ele não quer nada com o usurpador. Bon, Philabe, nous sommes sur la bonne voie. Então, quelqu'un avec vous... Avez-vous amené quelqu'un avec vous à terre quand vous avez relâché à l'île d'Elbe? Personne. On vous a remis une lettre? Oui, le grand maréchal. Et cette lettre, qu'en avez-vous fait? Je l'ai mise dans mon portefeuille. Vous aviez donc votre portefeuille sur vous. Comment un portefeuille devant contenir une lettre officielle pouvait-il tenir dans la poche d'un marin? Vous avez raison, mon portefeuille était à bord. Ce n'est donc qu'à bord que vous avez enfermé la lettre dans le portefeuille. Oui. Então percebam mais uma vez que aqui é uma recapitulação. Se isso fosse feito hoje em dia, provavelmente a gente teria na série ou no filme essas imagens. A gente teria a imagem, um flashback com a imagem do Edmond com o capitão e o Danglars escutando. A gente teria essa imagem do Edmond Dantès voltando para o barco com uma carta que só depois ele guarda, né, numa carteira, né, na verdade é tipo uma pasta, né, é isso, literalmente portefeuille é um porta-folhas, né, onde ele vai guardar folhas para não amassarem. Então o que foi? Ele viu um marechal, ele entregou para esse marechal um pacote que o capitão Leclerc tinha dado para ele, e em troca o marechal deu para ele uma carta.
Tá? Então, o Edmond Dantès está em posse de uma carta e ele tem uma testemunha. Enfim, possivelmente uma testemunha, porque o Abade Faria descobriu que ele voltou para o barco com essa carta visível, à mostra. Então, qualquer pessoa pode ter visto, né? É isso que ele vai dizer agora, veja. Ele diz: De Porte Ferrajo, à bord, qu'avez-vous fait de cette lettre? Je l'ai tenue à la main. E aí diz o seguinte, perdão. Sou obrigada a mudar aqui para poder ler. Quand vous êtes remonté sur le Pharaon, chacun a donc pu voir que vous teniez une lettre. Oui, Danglars comme les autres. Danglars comme les autres. Maintenant, écoutez bien. Réunissez tous vos souvenirs. Rappelez-vous dans quels termes était rédigée la dénonciation. Oh oui, je l'ai relue 3 fois et chaque parole en est restée dans ma mémoire. Répétez-la moi. Dantès se recueillit un instant. La voici, dit-il, textuellement. Então, mais uma vez, para quem ainda não leu, para nós, por exemplo, para os de vocês que ainda não leram Conde de Monte Cristo, a gente tem nesse trecho uma recapitulação. Então, traz de novo essa carta de denúncia, né, que é extremamente importante, porque foi essa carta que levou Edmond Dantès para a cadeia. Então, agora vamos ler a denúncia. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le Pharaon, arrivé ce matin de Smyrne après avoir touché à Naples et à Porto Ferrajo, a été chargé par Murat d'un paquet pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre sur lui, ou chez son père, ou dans sa cabine à bord du Pharaon. Então, essa é a carta de denúncia, né, que foi mandada para a polícia, para o procurador do rei. Esse procurador do rei vamos entender hoje como uma espécie de delegado, tá? Então, agora vocês conseguem entender nessa carta, a gente já tem todos os elementos históricos para entender, né? O amigo do trono e da religião é um partidário dos Bourbons e não um partidário napoleônico, né, do Império. E aí o usurpador era o Napoleão. Então, na verdade, o Edmond Dantès é acusado, né, de uma espécie de complô com o Napoleão, sendo que quem está no poder são os Bourbons. Então, ele é um inimigo do Estado, ele é um traidor. E aí, o Edmond Dantès provavelmente ainda está com essa carta, que eles acabaram de chegar, né, eles chegaram esta manhã, né? Então, ele ainda não teve tempo de mandar a carta para o destinatário final. Então, tem essa denúncia, né, que foi feita, e eles dizem que a prova do crime é a própria carta. Então, a carta está ou com ele, ou na cabine dele no barco, né, ou na casa do pai dele. Então, num desses 3 lugares, que ela não foi ainda enviada. Então, o Abade, o que ele faz com isso, né? Il haussa les épaules. C'est clair comme le jour, dit-il. Il faut que vous ayez le cœur bien naïf et bien bon pour n'avoir pas deviné la chose tout d'abord. Vous croyez? S'écria Dantès. Ah, ce serait bien infâme. Quelle était l'écriture ordinaire de Danglars? Une belle cursive. Quelle était l'écriture de la lettre anonyme? Une écriture renversée. L'abbé sourit. Contrefaite, n'est-ce pas? Bien hardi pour être contrefaite. Attendez. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, o Abade diz, né, com toda a razão, que o coração de Edmond era muito ingênuo e muito bondoso. Então, mais uma vez, aquela ideia, né? O Edmond Dantès, ele não precisava de mais nada. Por quê? Porque ele era bem sucedido naquilo, certo? Ele tinha, dentro da vida dele, por mais que ele tivesse sido de origem humilde, ele tinha um bom cargo, ele tinha uma mulher a quem ele amava e que o amava de volta, era recíproco, ele ia se casar, ele tinha um pai de quem ele gostava, e assim por diante. Então, ele era bondoso, mas também porque ele não tinha sido contaminado por essas as necessidades supérfluas da sociedade. Ele estimava que ele tinha tudo que ele precisava para ser feliz, mas os outros não, né? Então, aí vem a história, o Abade mostra, né, que ele acha que Danglars é uma das pessoas que denunciou. Então, ele diz o seguinte, il prit sa plume, ou plutôt ce qu'il appelait ainsi, lembrem-se, porque não é uma pena de fato, né, ele criou uma espécie de pena com uns ossinhos, tal, de galinha, umas coisas assim, la trempa dans l'encre, qu'il também criou, et écrivit de la main gauche sur un linge préparé à cet effet, les 2 ou 3 premières lignes de la dénonciation. Dantès recula et regarda presque avec terreur l'abbé. « Oh, c'est étonnant !» s'écria-t-il, « comme cette écriture ressemblait à celle-ci. »
c'est que la dénonciation avait été écrite de la main gauche. J'ai observé une chose, continua l'abbé. Laquelle? C'est que toutes les écritures tracées de la main droite sont variées. C'est que toutes les écritures tracées de la main gauche se ressemblent. Vous avez donc tout vu, tout observé? Então aí temos, né, uma observação do Abade, que inclusive pode ser discutível, né, mas é uma ideia, mais uma vez, de mostrar que o conhecimento, né, uma das fontes de conhecimento possível é a partir da observação. Quem dizia isso, inclusive, também era o René Descartes, que o Abade Faria citou há pouco. Então, o Edmond Dantès, mais uma vez, se espanta, né, com as habilidades e o conhecimento e a experiência que o Abade Faria tem, e eles continuam na descoberta, que funciona, vocês veem, como pergunta e resposta, né? Então, olha, continuons. Oh oui, oui. Passons à la seconde question. Então, vocês veem, ele realmente funciona como Sócrates funcionava. É a maêutica. É para fazer o Edmond Dantès enxergar a luz, enxergar a verdade através de uma série de perguntas. Ele próprio enxerga a verdade, ele mesmo chega à conclusão inévitable. J'écoute. Quelqu'un avait-il intérêt à ce que vous n'épousassiez pas Mercédès? Oui, un jeune homme qui l'aimait. Son nom, Fernand. C'est un nom espagnol. Il était catalan. Croyez-vous que celui-ci était capable... Opa, perdão, de repente sumiu aqui. Só um instantinho. Pronto. Il était catalan. Croyez-vous que celui-ci était capable d'écrire la lettre? Non, celui-ci m'eût donné un coup de couteau, voilà tout. Oui, c'est dans la nature espagnole. Un assassinat? Oui. Une lâcheté? Non. Então ele pergunta se ele é um... Thaís, Oi? Thaís não voltou a tela pra gente. Não. Obrigada por avisar, um momentinho só. Hoje meu computador tá terrível. Só um instante. Não sei por que de repente sumiu. Obrigada. Agora vocês estão vendo? Sim. Muito obrigada. Sim. Então, seguimos. Agora sim. Merci beaucoup. Muito obrigada. Aqui é só um comentário, né? Vocês veem de novo as perguntas e respostas, né? Bem evidente, né? Son nom, c'est un nom espagnol, croyez-vous qu'il était capable? Né? Tem uma série de perguntas aí, justamente para reforçar um pouco esse procedimento, né? Então, eles chegam à conclusão de que o Fernand, né, tem um caráter mais sanguíneo, né, mais espanhol, então, na verdade, ele mataria o Edmond, mas não escreveria uma carta, né, não iria, ou seja, pelas costas, né, do Edmond Dantès. Mas, na verdade, logo eles vão ver que o Fernand era cúmplice do Danglars. Então, o Edmond Dantès diz o seguinte... D'ailleurs, continua Dantès, il ignorait tous les détails consignés dans la dénonciation. Vous ne les aviez donnés à personne? À personne. Pas même à votre maîtresse? Pas même à ma fiancée. Isso é engraçado, porque em francês o Abade Faria colocou nem mesmo a sua amante, e o Edmond Dantès corrige. E ele diz assim, nem mesmo para minha noiva, né? C'est Danglars, conclui então o Abade Faria. Oh, maintenant j'en suis sûre. Attendez. Danglars connaissait-il Fernand? Então, a primeira conclusão é, bom, então não pode ter sido Fernand não faria uma coisa dessas, é o Danglars. Mas peraí, né? Será que o Danglars conhecia esse Fernand? Aí ele pensa, non. Depois ele muda de ideia. Si, je me rappelle. Quoi? La surveille de mon mariage, je les ai vus attablés ensemble sous la tonnelle du père Pamphile. Danglars était amical et railleur, Fernand était pâle et troublé. Então ele viu os dois lá numa espécie de bar, digamos assim, né? E eles estavam conversando e um estava feliz, né? Animado, amistoso, e o outro estava pálido, perturbado, né? Com a proposta possivelmente do Danglars. E aí continua. Ils étaient seuls? Pergunta o Abade. Non, responde Dantès. Ils avaient avec eux un troisième compagnon, bien connu de moi, qui sans doute leur avait fait faire connaissance, un tailleur nommé Caderousse. Mais celui-ci était déjà ivre. Attendez, comment ne me suis-je pas rappelé de ça? Près de la table où il buvait était un encrier, du papier, des plumes. Dantès porta la main à son front. É por causa dessa imagem que eu coloquei aquele quadro do Courbet, ele coloca a mão, né, na testa. Oh, les infâmes!
Infâme. Então aqui ele entende, né? Esse é o momento da verdade. E ela vem, ela chega como um estupor, né? Como uma surpresa. Então é essa a imagem que eu tentei colocar naquele quadro do Courbet, escolhendo ele, né, como ilustração para esse capítulo, é por causa disso, é por causa deste momento, né, em que ele, aterrorizado com a luz, com a descoberta da verdade, ele fala, nossa, foram eles. Né? Foram eles que escreveram essa carta. E aí o abade continua, porque ainda não acabou. Voulez-vous encore savoir autre chose? Dit l'abbé en riant. Oui, oui, puisque vous approfondissez tout, puisque vous voyez clair en toute chose. Je veux savoir pourquoi je n'ai été interrogé qu'une fois. Pourquoi on ne m'a pas donné des juges et comment je suis condamné sans arrêt. Oh, ceci, dit l'abbé, c'est un peu plus grave. La justice a des allures sombres et mystérieuses qu'il est difficile de pénétrer. Ce que nous avons fait jusqu'ici, pour vos deux amis, était un jeu d'enfant. Il va falloir, sur ce sujet, me donner des indications plus précises. Então, o Edmond Dantes, ele já descobriu, então, por que ele foi para a cadeia, né? Quem denunciou ele, mas ele ainda não entendeu muito bem o que aconteceu com o processo dele. Por que o processo dele não foi muito nítido, né? Por que não foi do jeito que teria que ser? Por que não foi legal? Por que ele só foi interrogado uma única vez? Por que não teve nenhum juiz? Por que ele foi condenado sem uma sentença, né? Como isso é possível? E aí o abade diz, bom, tem essa frase também que é importante, né? A justiça tem aspectos sombrios e misteriosos, difíceis de se penetrar. Então, o tema, um dos outros temas do Conde de Monte Cristo, que vai tratar de vingança, vocês vão entender também, é a injustiça. A injustiça social, a injustiça justamente legal, é um dos grandes temas do século XIX, mas principalmente é um dos grandes temas do Conde de Monte Cristo, que vai falar muito também do abuso de poder. Então, agora vamos entender o que aconteceu. Voyons, interrogez-moi, car en vérité, vous voyez plus clair dans ma vie que moi-même. Isso é aquilo que a gente tinha falado, né? O abade enxerga, né, vê melhor a vida do Edmond do que ele mesmo. Mas isso acontece porque ele não está mergulhado, é a própria vida dele, então ele não tem recuo bastante para conseguir enxergar com nitidez o que acontece com ele. Qui vous a interrogé? Est-ce le procureur du roi, le substitut, le juge d'instruction? C'était le substitut. Jeune ou vieux? Jeune, 27 ou 28 ans. Bien. Pas corrompu encore, mais ambitieux. Déjà, dit l'abbé. Quelles furent ses manières avec vous? Então, já que ele tem 27 ou 28 anos, ainda não foi corrompido, mas é ambicioso porque quer chegar em algum lugar, está começando agora. Porque se fosse mais velho, seria um substituto que se contentou com esse cargo. Né? Mas já que ele é jovem, então ele pode ter a vontade de subir, hierarquicamente falando. Aí ele pergunta como que ele te tratou. Douce plutôt que sévère, né? Mais gentil do que sévère. Lui avez-vous tout raconté? Tout. Né? E o Edmond era inocente, então... Et ces manières ont-elles changé dans le courant de l'interrogatoire? Un instant, elles ont été altérées, lorsqu'il eut lu la lettre qui me compromettait. Il parut comme accablé de mon malheur. De votre malheur? Oui. Et vous êtes bien sûr que c'était votre malheur qu'il plaignait? Il m'a donné une grande preuve de sa sympathie, du moins. Laquelle? Il a brûlé la seule pièce qui pouvait me compromettre. Laquelle? La dénonciation? Non, la lettre. Vous en êtes sûr? Cela s'est passé devant moi. Então, essa é uma parte muito importante. Então, ele pergunta, né, se o delegado, digamos assim, para simplificar, se ele mudou de atitude durante o interrogatório. E ele fala que a partir do momento em que ele leu a carta que o Edmond Dantes trazia consigo, a carta que ele mesmo nunca leu, ele nunca abriu, porque ele é tão ético, né, que ele nunca abriria uma carta que não é destinada a ele, mas o delegado faz isso, ele lê a carta, e quando ele lê a carta, ele parece, né, enfim, consternado é a palavra, né, accablé, consternado na tradução em português. E aí, ele fala, mas você tem certeza que ele estava consternado por causa da sua miséria, por causa do seu infortúnio, da sua tristeza? E o Edmond Dantes acha que sim, ele fala assim, ele me deu uma grande prova disso. Ele fala, qual foi essa prova? Bom, ele queimou a peça comprometedora, a prova comprometedora. E aí o abade fala, o quê? A carta de denúncia, né, quando te denunciaram e que realmente é isso que o compromete. E aí o Edmond Dantes diz, não, a carta que eu trazia comigo. Ou seja, porque, como tinha falado, ele vai ter a prova, né, a pessoa vai ter a prova
vendo que ele tem a carta com ele, ou na casa do pai dele, ou a bordo do navio. Então, e esse homem, esse delegado, queimou essa carta. E aí o abade fala, você tem certeza absoluta? Ele diz, sim, aconteceu diante dos meus olhos, eu mesmo vi. E aí o abade já conclui outra coisa. Ele diz, c'est autre chose. Cet homme pourrait être un plus profond scélérat que vous ne le croyez. Vous me faites frissonner sur mon honneur, dit Dantès. Le monde est-il donc peuplé de tigres et de crocodiles? Essa é uma das lições também, de alguma forma, do Conde de Monte Cristo. É que o mundo, então, está povoado por tigres e crocodilos. Sim, né? Isso é uma das visões do Alexandre Dumas. Nem todo mundo é bonzinho. Pode até ser que a natureza humana, a princípio, fosse boa, mas seja pela sociedade que corrompe o homem, né? Seja por outro motivo, o fato é que o mundo está povoado por tigres e crocodilos. Essa é a visão, um tanto quanto pessimista, mas é a visão do Dumas. Oui, seulement les tigres et les crocodiles à 2 pieds sont plus dangereux que les autres. Essa é a visão, então, da Abade Faria. Ele fala, o ser humano, né, o bípede de 2 patas, é muito mais perigoso que os tigres e os crocodilos. Continuons, né? Pede o Dantès. Volontiers. Il a brûlé la lettre, dites-vous? Oui, en me disant, vous voyez, il n'existe que cette preuve-là contre vous, et je l'anéantis. Cette conduite est trop sublime pour être naturelle. Vous croyez? J'en suis sûre. À qui cette lettre était-elle adressée? À Monsieur Noirtier, rue Coq-Héron, le numéro 13, à Paris. Então ele dá o endereço. Pouvez-vous présumer que votre substitut ait quelque intérêt à ce que cette lettre disparût? Peut-être, car il m'a fait promettre 2 ou 3 fois, dans mon intérêt, disait-il, de ne parler à personne de cette lettre, et il m'a fait jurer de ne pas prononcer le nom qui était inscrit sur l'adresse. Noirtier, répéta l'abbé. Então, esse é o nome da pessoa a quem a carta estava destinada, né? O senhor Noirtier. Então, ele pergunta o endereço. Vocês veem que a memória do Edmond Dantès é impressionante, porque ele lembra de todo o conteúdo da carta de denúncia, ele lembra precisamente do endereço, né, da carta. E aí o abade Faria diz, você imagina que este substituto pudesse ter algum interesse que essa carta sumisse, desaparecesse? Ele fala, talvez, porque ele exigiu muitas vezes que eu não falasse nada, que eu não contasse nada para ninguém, nem do endereço, nem do nome, né, da pessoa, principalmente do nome, que eu não revelasse o nome. E aí o abade tenta lembrar desse nome Noirtier. E ele diz, j'ai connu un Noirtier à la cour de l'ancienne reine d'Étrurie, un Noirtier qui avait été girondin dans la Révolution. Comment s'appelait votre substitut à vous? Villefort. L'abbé éclata de rire. Então, aí é importante lembrar rapidamente que os girondinos, né, na Revolução, enfim, os girondinos são os revolucionários, né? Tinha os jacobinos e os girondinos, mas o que importa é que os girondinos são revolucionários. Os revolucionários, necessariamente, são contra o trono, né, contra o absolutismo. Lembrando que quando Luís XVIII, então, volta ao trono, ele resgata com ele todo o absolutismo. Então, a França volta a ser o que ela era antes da Revolução Francesa, ou seja, uma monarquia absoluta. Então, neste momento, o abade caiu na risada. Essa risada que é terrível, né? Mas não é uma risada de falta de compaixão, mas é uma risada mas era evidente, é claro. Dantès le regarda avec stupéfaction. Mais uma vez explica, né, por que eu mostrei para vocês aquela visão do pobre coitado, né, do Courbet, porque dizem que é um autorretrato, mas daquele quadro que mostra o homem assim. Depois eu mostro de novo para vocês. Então, Dantès, stupéfato. Qu'avez-vous? Dit-il. Voyez-vous ce rayon du jour? A analogia, né, entre o raio de sol e a clareza com a qual ele vai enxergar a verdade. Oui. Eh bien, tout est plus clair pour moi maintenant que ce rayon transparent et lumineux. Então ele vê de fato, né? É o momento em que tem uma sincronia entre o dia, né, que nasce, tem esse raio de sol, rayon du jour, então é o dia que está nascendo e tem um raio de sol que entra na cela, e ao mesmo tempo que tem esse raio de sol claro e transparente, né, transparente e luminoso, tudo para o abade está mais claro do que este raio de sol, porque ele já entendeu tudo o que aconteceu. E ele diz, pauvre enfant, pauvre jeune homme, pobre criança, né, pobre rapaz, porque realmente
Ele é jovem e a juventude dele, em parte, justifica a ingenuidade dele. Et ce magistrat était bon pour vous? Oui. Ce digne substitut a brûlé, anéanti la lettre? Oui. Cet honnête homme, pourvoyeur du bourreau, vous a fait jurer de ne jamais prononcer le nom de Noirtier? Oui. Ce Noirtier, pauvre aveugle que vous êtes, savez-vous ce que c'était que ce Noirtier? Ce Noirtier, c'était son père. La foudre, tombée aux pieds de Dantès, et lui creusant un abîme au fond duquel s'ouvrait l'enfer, lui eût produit un effet moins prompt, moins électrique, moins écrasant que ces paroles inattendues. Il se leva, saisissant sa tête à deux mains, comme pour l'empêcher d'éclater. Então esse é o final do nosso trecho. Este é o momento em que o Abade Faria, que entendeu, através da série de perguntas que ele fez para o Edmond Dantès, assim como Sócrates fazia com as pessoas que ele interrogava, ele conseguiu entender o que aconteceu com Dantès, sendo que ele não estava presente, né, em nenhum dos acontecimentos. E ele revela para Dantès a verdade. A verdade é que o delegado não fez ele passar por nenhum juiz, não fez um outro interrogatório, não encaminhou ele como deveria ter encaminhado. Por quê? Porque a carta, que era, né, enfim, de Napoleão, digamos assim, que era para outro partidário do Império, era destinada ao seu pai, ao seu próprio pai. E este homem, então, de Villefort, o delegado, esse procurador do rei, é procurador do rei, como o nome indica. Ou seja, um homem ambicioso, um jovem de seus 27, 28 anos, e que quer subir na vida. E se ele quer subir na vida, ele não pode ser relacionado ao Império, ao Napoleão Bonaparte. Então, para esconder a relação que seu pai tinha com Napoleão Bonaparte, ele tem que sumir com a testemunha. E a única testemunha, ele queima a carta, que é a única prova comprometedora, e ele enterra o Edmond Dantès, que é a única pessoa que poderia dizer alguma coisa, que poderia falar. Ele enterra o Edmond Dantès na prisão de Châteauneuf, sem nenhum julgamento justo. E é por isso, por conta dos dois invejosos, Danglars, que, enfim, não queria problemas, queria continuar sendo contador, possivelmente também se vingar um pouco de Dantès por conta daquele problema que eles tiveram antes, o Fernand, que era apaixonado pela Mercedes, e aí o de Villefort, que, sabendo pertinamente que o Edmond Dantès era inocente, o condenou para a vida, porque ele queria servir seus próprios interesses. Então a gente tem três personagens profundamente egoístas que não hesitam em sacrificar um inocente para conseguirem o que querem. E essa é a história, né, do Conde de Monte Cristo. O que acontece a partir desse momento? Né? O Dantès está profundamente, né, abalado com essa visão, então ele pega, né, as mãos, coloca as mãos no rosto, e eu vou mostrar aqui de novo a ilustração, a gente vai ficar nessa imagem, porque eu acho que ela é bem significativa. Se eu fizesse uma capa do Conde de Monte Cristo, eu usaria essa mesmo. Estão vendo a imagem? Essa daqui é maior. A imagem, né, da surpresa, ao mesmo tempo as mãos, né, no rosto, os olhos arregalados diante dessa luz aí que de repente aparece, surge e revelando então toda a verdade. E essa é a atitude, né, a reação do Edmond Dantès quando ele descobre isso. E aí eu não quero estragar para vocês o que acontece depois, porque é um romance absolutamente fascinante, uma leitura cativante que eu acho que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Vocês não sabem que vocês estão perdendo se vocês não lerem o Conde de Monte Cristo, é um romance belíssimo. Mas ele vai, óbvio, querer se vingar de cada uma dessas pessoas que tirou dele tudo que ele tinha. Então, essa foi a leitura do nosso trecho. Eu gostaria então de ouvi-los, saber um pouquinho o que vocês acharam. Eu vou parar rapidamente, né, de compartilhar a tela. A Caroline disse que estava com dificuldade de entrar na reunião. Gostaria de saber qual é a melhor tradução. Bom, para mim a melhor tradução é a tradução que a Mônica fez nesse trecho, mas a Mônica, enfim, não traduziu todo o Conde de Monte Cristo ainda. Então eu não tenho certeza absoluta da melhor tradução, mas eu posso verificar. Caroline, depois você, por favor, se você puder me mandar uma DM, assim eu te acho, eu te encontro e eu te respondo, te propondo uma boa tradução, tá bom? Tem que pesquisar com calma.
O José gostou, o José Guilherme ficou com vontade de ler. Mais alguém ficou com vontade de ler? Gostaria de saber é, se vocês gostaram desse encontro, se vocês acharam interessante, se vocês estão com alguma pergunta. A Jaqueline comentou que não tinha percebido a correlação entre Dantes e a Divina Comédia. Ai, que pena, a Mariana falou que estava travando um pouquinho. A Caroline disse que para ela não estava, que pena. Então, o Paulo Ricardo perguntou se é possível que Dumas tenha sofrido a influência de Goethe no processo de transformação do personagem. Com certeza. Não sei se de Goethe especificamente, né? Mas esse processo de transformação da personagem para Alexandre Dumas é sempre muito importante. O Conde de Monte Cristo, na verdade, é um romance de aprendizagem, né? de formação, como a gente diz em português. Em francês é um roman d'apprentissage, porque a gente tem um personagem muito jovenzinho, muito ingênuo, que começa o romance de um jeito, que vai se formando e que muda completamente, né? À medida que a história vai se desenvolvendo e no final é outra pessoa, né? Num romance de formação, o personagem nunca é o mesmo no começo, no meio e no fim. Tem sempre uma mutação, uma mudança. Agora, eu não sei se Goethe especificamente é uma influência, mas possivelmente, né? Então, assim, a vingança do livro, ela é tão sofisticada que é impressionante, que ele vai se vingar de cada uma das pessoas de uma maneira muito, muito impressionante. Enfim, eu gostei de ver os comentários de vocês, estou adorando ler. Peço desculpas por não ter lido ao mesmo tempo, mas que bom que vocês gostaram da aula. Eu vou só então pedir licença. A Márcia falou que está extasiada com a aula, que bom. A Rosana também está esperando uma indicação de boa tradução, está certo. Pode deixar. A Rosângela gostou da contextualização, que bom. Que bom que vocês gostaram e ficaram com vontade de ler. A Isa também ficou. O Reginaldo falou que achou fantástico o resumo apresentado no início. Que bom. Então, que bom que vocês gostaram. Obrigada, José, por dizer que as aulas são fantásticas. Gente, então eu gostaria só antes de encerrarmos, dizer duas coisas. Então, a primeira, vou compartilhar novamente, é dizer o seguinte: para quem participou, na verdade, para quem se inscreveu, o e-book, né, do qual faz parte, então, esse capítulo, né, que vocês viram, vai estar disponível a partir de hoje. Na verdade, já está. Então, quem se interessar, né, o e-book é assim, são 10 capítulos, todos eles foram traduzidos pela Mônica, que é uma tradutora impressionante, nunca vi uma tradutora assim, muito diligente, muito cuidadosa, né, traduz tudo com muito zelo. A gente discutiu os trechos, sempre para ter certeza da interpretação e traduzir direitinho. Então, os 10 trechos foram traduzidos por ela. Eu escrevi a apresentação de cada um dos trechos, tentando contextualizar o trecho dentro da obra, então vocês não ficam perdidos. E o e-book traz, então, um trecho significativo de uma obra muito importante da literatura francesa. Então, a ideia é que vocês leiam, né, e tenham, assim, um gostinho do que é aquela obra, para depois decidir se vocês têm vontade de ler a obra inteira, como agora, por exemplo, se vocês estão com vontade de ler o Conde de Monte Cristo inteiro, ou se não vale a pena investir naquele livro, naquela leitura, porque a história não interessou, o personagem não cativou, o estilo do autor não agradou, enfim, tem N razões. Então, é um clube, e esse, então, e-book, se vocês tiverem interesse, eu vou mandar depois para vocês o cupom de desconto. Normalmente ele vai custar R$ 27,90, é um e-book que tem 101 páginas, mas graças ao desconto, para quem se inscreveu na aula de hoje, ele pode ser adquirido por apenas R$ 7,90. Só que eu tenho que dar um aviso para quem já participa do clube de leitura, você já tem esse book, tá? Então, quem participa do clube de leitura não tem que adquiri-lo de novo, isso é importante. E agora, se alguém tiver interesse em participar do clube de leitura da Miss Litê, me avisem. Eu quero saber se vocês querem que a gente faça uma nova turma desse clube de leitura, né? Aqui é o clube de leitura da Miss Litê. A gente se encontra uma vez por mês para fazer exatamente o que eu fiz agora, né? A leitura comentada, analisada de um trecho de uma obra muito importante para a literatura francesa. E é sempre a leitura de um trecho significativo. Então, esse clube de leitura agora, essa turma,
acabou agora, mas se vocês tiverem interesse, eu recebi algumas mensagens, né, por DM, é por isso que eu estou perguntando. Se alguém tiver interesse, enfim, será um prazer oferecer para vocês, né, esse clube de leitura. A Jaqueline gostou, a Caroline falou que tem interesse, o Reginaldo também, a Rosana, tem gente, obrigada por recomendarem, a Mariana recomenda o clube, a Jaque também, a Rosana também gostaria de participar. Então, por favor, todos vocês que gostariam de participar, mandem para mim uma DM e a gente monta um curso lá. A Mariana perdeu a última aula do clube de leitura. Não, a gente vai ter a do Proust sim, é que ela ainda não aconteceu. A do Proust acontece em setembro, tá bom? Então, para quem faz parte do clube de leitura, em setembro a gente faz o nosso último encontro sobre o Marcel Proust, mas a turma do clube de leitura quer começar a ler Os Miseráveis juntos, né? Foi uma ideia, inclusive, da Mariana. Então, vai ter uma leitura acompanhada dos Miseráveis. Então, inclusive, todos vocês que participaram da aula de hoje, se vocês tiverem interesse em participar da leitura acompanhada dos Miseráveis, vocês estão mais do que convidados, tá bom? Inclusive, quem adquirir o e-book vai ter um desconto, tá? Na matrícula, na inscrição. Só um instantinho que eu vou achar aqui pra vocês Opa! Aqui eu vou mandar pelo Zoom, aqui pelo chat. Aqui está o link, se vocês quiserem adquirir o e-book. Então, o novo clube de leitura provavelmente vai começar em setembro ou em outubro, eu ainda não decidi, na verdade, possivelmente em outubro, assim que acabar essa primeira turma do clube de leitura. E a leitura coletiva dos Miseráveis, a gente ainda não definiu datas também, porque eu resolvi preceder, então antes da leitura coletiva dos Miseráveis, da leitura acompanhada, perdão, a gente vai fazer um curso sobre Victor Hugo, porque senão vocês vão perder muita coisa com a leitura acompanhada sem o curso sobre Victor Hugo. Então vai ter um curso sobre Victor Hugo em setembro, vai ser um curso que vai falar da vida e obra de Victor Hugo, que foi um dramaturgo, foi um poeta, um romancista. Então, na primeira aula, a gente vai entender melhor quem foi esse homem que atravessou o século XIX, nascendo em 1802, morrendo só em 1885. A gente vai falar do Corcunda de Notre Dame e dos Miseráveis, e talvez também de uma outra obra, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse no curso sobre Victor Hugo, em participar do clube de leitura ou em adquirir o e-book, o link tá... perdão, eu não mandei para todo mundo. Pronto, mandei agora o link para todo mundo, tá, gente, do e-book. Então, se vocês gostarem, fiquem à vontade, podem entrar em contato comigo, né, através do Instagram, mandem uma DM, eu respondo sempre, às vezes com um pouquinho de atraso, mas sempre respondo. Então, obrigada a todos vocês pela participação, muito obrigada. Podemos tirar uma foto? Na verdade, eu nem tô com o meu celular aqui, mas eu gostaria de tirar uma foto dessa nossa aula aberta. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Se vocês se sentirem à vontade, liberem as câmeras e vamos tirar uma foto. É um prazer, tô feliz de ver todos vocês. Então, só um instantinho, preciso achar o meu celular aqui. Achei. Obrigada, Marcela. Que bom que você gostou. A Rosana também. Puxa, fico muito feliz. Super aula. Você é muito fofa. Obrigada, Márcia. Gostou? Gostou? Nossa, eu tô encantada. Eu acho que eu voltei à universidade. Nossa, que bom começar a segunda-feira assim. Ganhei minha segunda-feira. Muito obrigada. Normalmente os encontros do Clube de Leitura são de segunda-feira. E às vezes as pessoas dizem isso, eu fico muito feliz. A ideia é começar o mês, a semana bem mesmo. Obrigada, Márcia. Fiquei muito feliz. É muito gentil. Vou tirar aqui uma foto, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. X. Muito obrigada a todos vocês, de verdade, pelo carinho, pelos comentários. Que bom que vocês gostaram. E até a nossa próxima aula, então. Eu tô tentando uma vez por mês fazer uma aula assim, aberta. Então, vocês são sempre muito bem-vindos. Fiquem atentos ao Instagram para não perderem os próximos convites. Muito obrigada a todos. E, então,
Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada, Thaís. Boa noite. Boa noite. Boa. Morreu? Morri? Morreu? Matou todo mundo? Tinha que ser. Mas sobrou slide aí. Então é verdade que faltou slide. Não, consegui terminar, né? Mas Mas in extremis. era o meu pai que tal? É. Não, o Reginaldo foi que será? Seu pai e sua mãe, sim. Esse meu pai quer pegar minha mãe no chat do Zoom. Né? Amor, isso que é amor, hein? Quer pegar minha mãe no chat do Zoom. Fica só mandando mensagem privada. E aí, Rose? O que fazer? Manda uma foto. Volta pra Macapá. Legal esse Thaís, hein? Fala bem. Nossa, eu devia estar muito feia. Mas eu tive muitos problemas de... Eu não cheguei muito, não fiquei vendo, mano. Ficava bem ali pertinho pra ver se a pessoa me chamava. É, o problema é que eu não conseguia nem voltar, ó. Ai. A gente tem que dar uma olhada pra entender o que aconteceu. Ele é que ele é temperamental, ele não faz sempre a mesma coisa, amor. É isso que me incomoda. Ele vai... Cada aula que eu dou é diferente, sabe? Ele se comporta de uma maneira diferente. Mas eu gostei, porque tinha... Nossa...